Boa noite a todos e a todas, né, que estão participando dessa roda de conversa. Eu quero agradecer muito mesmo a presença de todas. Quero cumprimentar e agradecer em especial a professora Ângela, né, a Unicatedral, pela oportunidade maravilhosa de estar aqui, né. Quero cumprimentar, quero cumprimentar e agradecer também a professora Andréia, né, e dizer que é uma honra enorme, imensa, estar aqui participando com ela, né, que foi minha professora de graduação, que foi a minha mentora, que me ensinou tudo que eu sei, né, parte do que eu sei. Quero agradecer muito e dizer que hoje é o dia da assistente social, né, parabenizarmos a todas as profissionais, né, professora André. Eu quero ler um poema aqui em homenagem às assistentes sociais que eu achei muito bonito. Ele é de João Natalino. O servir é como o verbo intransitivo, que nunca necessitou ter um objeto, e conjugado no ativo ou no passivo, ele sempre estará no tempo correto. É o amor que não precisa polaridade, nem necessita que seja entre casais. E sem exigir nenhuma reciprocidade, o seu desejo é o servir sempre mais. Esse serviço está no mais alto plano e nem necessita ser recompensado, pois o amor que recebemos é profano e aquele que vocês doam é sagrado. Porque servir sem importar a quem é o que fazem vocês profissionais, a quem damos os efusivos parabéns, nossos queridos assistentes sociais. Eu quero passar aí para a professora Andréia fazer os cumprimentos dela, né? E depois, em seguida, a Ângela pôr o vídeo, tá bom? Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos que estão hoje aqui com a gente. Eu me sinto tão honrada, me sinto tão feliz de poder estar aqui com a Patrícia, que é uma querida, foi minha aluna. Eu sempre digo para as minhas ex-alunas que eu nunca vou conseguir esquecê-las, porque hoje e ela me chama de professora até hoje, aí eu falo assim, às vezes, Patrícia, me chama de Andréia, ela, não consigo, porque ser professor, né, Ângela? A gente faz parte da vida do estudante, do acadêmico. E aí, quando ela propôs essa roda de conversa hoje, eu achei assim, fiquei tão orgulhosa, porque achei assim, um momento tão ímpar, né, tão importante, que é o Dia do Assistente Social, e aí a gente poder falar, a gente poder contribuir um pouquinho a mais, né? A gente ter um pouquinho mais de tempo de graduação é muito importante também, né? Então é isso, acho que vai ser bem produtivo, porque Patrícia adora falar, eu adoro falar, Ângela também. Hein, Ângela, você, por favor, participa com a gente, viu? Que eu tenho certeza que você vai conseguir debater, sim. Passo a palavra agora para a nossa coordenadora geral, Ângela Mello. Obrigada, meninas. Primeiro, eu vou só agradecer, só tenho que agradecer pela proposição de vocês, né, para essa palestra. Quando recebi o projeto da professora Patrícia, né, falei, nossa, que coisa linda, né, e parte, assim, de algo importante para a gente, né, porque é uma profissão muito bonita, é uma entrega, né, e parabenizar também a você, Andréia, pela contribuição em tudo, né? Como coordenadora do curso e como professora do curso de Serviço Social desde que nós abrimos praticamente o curso. Falo para vocês que eu sou orgulhosa dessa equipe que a gente tem, orgulhosa dos nossos alunos, acho uma profissão linda. E quando eu falei assim, eu não sei, eu vou participar da roda de conversa, mas é uma questão muito diária, então tem que ter a vivência, né? Mas eu estou aqui com vocês, tá? Com tranquilidade. Então, eu quero só deixar os agradecimentos, desejar a todos
uma ótima roda de conversa, que seja muito proveitoso. Para quem não é da área como eu, vocês podem ficar tranquilos, porque além de gostar de falar, eu gosto de fazer pergunta, né? Então, a roda vai ter movimento, né? Vamos movimentar. Quero agradecer a presença dos professores Lucas, Átila, Jaqueline, das nossas convidadas, né? A Nara, a Maria Raimunda e a Janaína, e desejar a vocês uma ótima roda de conversa. E vou iniciar passando um vídeo que a professora Patrícia deixou aqui com a gente, então depois do vídeo a palavra já é de vocês, tá bom? Então até daqui a pouco. Desigualdade social, dominação econômica, faces de uma realidade que o ser humano conhece bem, bastou descobrir a posse. Essa história, porém, tem seu contraponto, a assistência aos pobres, uma preocupação que sempre esteve presente ao longo dos tempos e que se acentuou a partir da era industrial. No Brasil não foi diferente. A desigualdade social e econômica e a busca por justiça social se confundem com a própria história do país. História que permitiu que a política pública de assistência social seja hoje um direito garantido pela Constituição. Mas para chegar até aqui, um longo processo histórico de lutas e conquistas da sociedade brasileira precisou ser percorrido. Por muito tempo no Brasil, a assistência aos mais pobres não foi merecedora de atenção do poder público. O Estado era um mero distribuidor de isenções clientelistas a grupos privados e religiosos, e estes concentravam o atendimento à população vulnerável. A pobreza era tida como uma fatalidade e a assistência deixada à iniciativa da Igreja e dos chamados homens bons. Era a assistência esmolada, um conceito que se manteve até meados do século XVIII. Na era Vargas, o Brasil conheceu a força do governo federal no cenário político. O período pós-revolucionário baseava-se no estado de compromisso. A ação pública no campo social aumentou. O governo criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. O Estado voltou-se um pouco mais aos excluídos do sistema de previdência social. O amparo passou a ser dirigido aos que não conseguiam garantir sua sobrevivência. Foi nessa época que o governo criou a Legião Brasileira de Assistência, a LBA, e o Conselho Nacional de Serviço Social, o CNSS. Na área social, porém, pouca coisa mudou. A LBA se espalhou pelo país com a criação das comissões municipais, estimulando o voluntariado feminino. O modelo assistencial baseado na caridade e na benemerência foi aprofundado e ampliado. O governo fazia o quê? Ao criar o CNS, ele regulamentou a filantropia. E ao regulamentar a filantropia, ele passou para as entidades privadas a responsabilidade, via transferência de tributos, de atender a população pobre da maneira que melhor aprovesse essas entidades. As entidades é que marcavam a forma de atendimento, o tipo de população que queriam atender e a forma que iam atender. Nada na perspectiva de direito.
Com a Constituição de 88, a assistência social passou a ser reconhecida como política pública, integrante da Seguridade Social, ao lado das políticas de saúde e da Previdência Social. A proteção social foi reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado. O que antes era visto como problema de cada um ou coisa de pobre, passou a ser uma questão de todos. Uma responsabilidade pública garantida por lei. Pela primeira vez na história brasileira, o Estado determina que aqueles que não contribuíam para a Previdência também têm direito à proteção social. A saúde passou a ser universal e gratuita. Foi a Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, que regulamentou os artigos da Constituição Federal de 88, que trataram da assistência social, garantindo o modelo de gestão e de controle social de forma descentralizada e participativa. Uma política que era de favor passa a ser uma política de direito, de implantação num território nacional tão diferente, com tantas desigualdades regionais, não só as desigualdades sociais, que é daquilo que nós tratamos da política de assistência social, mas desigualdades regionais, e era preciso criar parâmetros que nos pudessem iluminar essa perspectiva. O ano de 2003 foi divisor de águas para a política de assistência social. A implantação do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, foi a principal deliberação da 4ª Conferência Nacional. O Brasil entrou em uma nova fase de fortalecimento do Estado e de defesa dos direitos socioassistenciais. Foram instituídos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais de transferência de renda, como o programa Bolsa Família. O SUAS representou um avanço para a organização descentralizada e participativa da política pública de assistência social. A família assumiu o papel de núcleo fundamental para a política de assistência social, na perspectiva dos princípios da matricialidade sociofamiliar e do território, como base de organização dos serviços. A família é compreendida como um conjunto de pessoas unidas por laços consanguíneos, afetivos e de solidariedade. A assistência social assumiu seu caráter preventivo. O território também passou a ser fundamental para compreender as situações de vulnerabilidade e risco social. Quando o serviço chega toda a proteção social, a urbanização, a possibilidade da escola, a possibilidade do posto de saúde, a possibilidade do CRAS estar lá, significa serviço público de acesso à população aonde ela vive. E esse serviço público é o que vai potencializar essa população para que ela use a cidade. O sujeito se dê conta que ele é um cidadão de direito, que ele mora numa cidade, num estado e num país e que faça uso dessa cidade, desse estado e desse país. O SUAS se organizou em 2 eixos estruturantes, benefícios e serviços. O BPC e o Bolsa Família estão entre os benefícios assistenciais. Os serviços de caráter continuado passaram a ser ofertados nos equipamentos públicos ou pela rede socioassistencial do SUAS. Aos poucos, a população começou a perceber a mudança. A assistência social passou a ter como referência os Centros de Referência da Assistência Social, os CRAS, e Centros de Referência Especializado da Assistência Social, os CREAS. Nesses espaços e equipamentos públicos, as famílias passaram a ter a garantia de acesso à política pública de assistência social, com direito à convivência familiar e comunitária. Em 2010, segundo o IBGE, 100% das cidades brasileiras possuem estrutura da assistência social. Na primeira década do milênio, milhares de brasileiros saíram da linha de pobreza, começaram a ter acesso aos serviços e benefícios da assistência social e descobriram: onde a esmola termina, o direito começa. Exatamente, né? Então, para quem está nos assistindo e não conhece as terminologias, né, professora André? Eu vou definir aqui, conforme você pede, o que é serviço social, o que é assistente social, o que é assistência social e o que é assistencialismo, para depois a gente adentrar no tema proposto. Serviço social é a profissão de nível superior regulamentada pela Lei 8662 de 1993.
Assistente social é o profissional com graduação em serviço social, cujo reconhecido pelo MEC e registro no Conselho Regional de Serviço Social, CRES, do estado em que trabalha. A assistência social é uma política pública prevista na Constituição Federal e direito de cidadãos e cidadãs, assim como a saúde, a educação e a previdência social. E o assistencialismo é a forma de oferta de um serviço por meio de uma doação, favor, boa vontade ou interesse de alguém, e não como um direito. Então, essa é a definição pelo Cefet. Como a nossa proposta é falar das dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa, eu vou colocar como que a Yolanda Guerra define essas dimensões. A dimensão teórico-metodológica se refere à capacidade de apreensão do método e das teorias e sua relação com a prática na ação profissional. Ético-política, de acordo com a Yolanda Guerra, se relaciona aos objetivos e finalidades das ações do assistente social e os princípios e valores humanos genéricos que os guiam. E o técnico operativo faz alusão à capacidade de o profissional articular meios e instrumentos para materializar os objetivos com base nos valores concebidos. E de acordo com a ABES, Associação Brasileira de Escolas do Serviço Social, as competências teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política são requisitos fundamentais que permitem ao profissional colocar-se diante das situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos societários, seus vínculos de classe e seu próprio processo de trabalho. Eu vou passar para a professora Andréia, se ela quiser comentar sobre isso. Tá bom, Patrícia, obrigada. Então, para começar, né, o quão importante foi você falar dessas terminologias, né, e a diferença sobre elas, porque o que acontece? O serviço social, né, o profissional de serviço social, o assistente social, ele ainda é muito confundido com o profissional que pratica uma ação assistencialista. Então, esse vídeo foi perfeito porque ele trouxe a base do serviço social, que é o processo histórico. Então, para a gente entender como o serviço social ele acontece hoje, como ele se desenvolveu, até chegar, né, no processo que hoje nós trabalhamos, é preciso entender o processo histórico. E para entender o processo histórico, a gente precisa ir muito lá atrás, enquanto sim o serviço social ele foi trazido com o intuito realmente de praticar ações assistencialistas. Então, quando a gente trata, por exemplo, da matéria de Fundamentos 1, esse profissional ele chega, né, no processo ali de revolução industrial, do agravamento das sequelas da expressão das expressões da questão social. Então, ele chega não para acabar, não para ir ali na raiz do problema. Ele chega para amenizar, né? Amenizar aquele agravamento das expressões da questão social que se fortaleceram por conta do processo de industrialização e pelo processo também do capitalismo acirrado, da entrada do neoliberalismo. Então, quando a gente fala de processo histórico, nossa, mas a gente tem que aprender história, tem que estudar história, temos tanto a história do Brasil, né, quanto a história do serviço social. E aí é um processo muito longo, que nem dá para a gente tratar aqui agora, mas o que eu posso agregar a isso, Patrícia, é que sim, é importante entender que o assistente social hoje, ele é um profissional completamente diferente daquele que surgiu, né, ali na sua gênese, quando ele surgiu, né, a pedido da igreja, a pedido do Estado, a pedido do capital, para que ele desse um jeito
na extrema pobreza, que ele desse um jeito na marginalidade que aquela sociedade estava vivendo. Então, ele vem para diminuir essas sequelas do agravamento da expressão social, e hoje nós temos uma perspectiva de trabalho completamente diferente. Esse profissional, ele tem um comprometimento com a classe trabalhadora, mas não foi assim, né? O aspecto principal dessa mudança no paradigma, essa mudança no comportamento, de conhecimento, de prática e de estudo teórico, metodológico, ele vem a partir do movimento de reconceituação, que é quando... E aí a gente precisa fazer uma conexão para entender o quão contraditória é a nossa profissão, né? Porque a gente vem de sequelado, né? A gente vem sequelado lá do processo histórico com uma bagagem muito tradicional, com uma bagagem muito conservadora, e aí a gente às vezes, e até é importante que a gente compreenda que o processo de renovação, o movimento de reconceituação do assistente do serviço social não foi um movimento característico dos profissionais. Foi um movimento característico do quê? Das próprias mudanças que aquela sociedade estava passando. Então, como ele era um profissional que vinha ali na coleira mesmo, né? A gente usa-se uma linguagem mais informal, mas ele vinha ali com os propósitos da igreja do capitalismo. E aí ele já vem com essa ideologia bem marcada. Só que os mesmos elementos, as mesmas pessoas que quiseram trazer o serviço social, elas quiseram também modificar a forma com que esse assistente social trabalha. Por quê? Porque do jeito que estava trabalhando, já não estava mais atendendo as demandas daquela sociedade. E aí, quando há necessidade de que esse profissional ele tenha um aparato teórico, né, mais conjunturado, mais estruturante, mais forte, é aí que se começa a pensar o serviço social diferente. Mas isso durou anos, esse movimento, esse processo, até que a Marilda Yamamoto, né, aquele livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, ele foi um documento que primeiro não foi nem... ela não conseguiu nem lançar aqui no Brasil, lançou primeiro lá na Europa, para depois trazer esse livro, porque ele foi o divisor de águas do movimento de reconceituação. E aí o movimento de reconceituação, né, ele tem vários momentos, né, vários encontros que foram discutidos a parte teórica do serviço social, e aí a Marilda Yamamoto, ela fixa dentro desse livro dela, dessa obra dela, o divisor de águas que marca, né, a mudança na perspectiva do assistente social para aqueles com quem o seu serviço era ofertado. E aí, quando eu falo da Marilda Yamamoto, o José Paulo Neto também, ele fala naquele livro Ditadura e Serviço Social, essa obra extremamente complicada, né, extremamente complexa. Ele trata disso com um afinco muito grande. Por quê? Porque ele fala que foi a partir lá do encontro lá de BH, né, de Belo Horizonte, e do referencial teórico da Marilda Yamamoto, que realmente o serviço social ele pode se dizer que começou a entender, primeiramente, a tradição marxista. Só que essa tradição marxista, ela também não veio, ela já não chegou ali pronta e acabada, um processo teórico muito grande. Então, foram várias as assistentes sociais que foram estudar lá na Europa para trazer essa característica nova, essa nova característica para o serviço social.
E aí a profissão ela foi se moldando ao longo do tempo, né? Sei lá, 20 anos atrás não era assim, como a gente vê hoje, mas já tinha dado os primeiros passos para a transformação, para o movimento de reconceituação se materializar. E aí, quando você trouxe esse tema das dimensões do trabalho do assistente social, é tão importante a gente entender isso, porque é onde se materializa o nosso trabalho, é onde a gente consegue ver o resultado do nosso trabalho. Então, o acadêmico, o estudante, o universitário, que faz a faculdade de serviço social, ele precisa saber, ele precisa entender que o serviço social ele possui 3 dimensões. Essas 3 dimensões, teórico-metodológica, ético-político e prática operativa, esqueci agora o nome. Técnico operativo. Ele começa fundamentalmente pela teoria. E aí nós temos o processo teórico-metodológico, que é onde ele vai conhecer a teoria e os métodos para colocar em prática a dimensão teórico... Desculpa, a dimensão técnico-operativa. Porque é ali na dimensão técnico-operativa que vai se materializar o quê? O nosso projeto ético-político. Porque quando a gente fala de 3 dimensões, a gente precisa entender da articulação dessas 3 dimensões com o projeto ético-político. Não existe as 3 dimensões do serviço social se elas não estiverem vinculadas, articuladas com o projeto ético-político. O que esse projeto ético-político da profissão ele expõe? Ele expõe que o assistente social ele está, né, categoricamente, é por isso que a gente fala, não existe assistente social de direita. Por quê? Porque o próprio referencial teórico, o próprio projeto ético-político, ele impõe que o serviço social entenda da sociedade a partir de uma lógica que vá assumir uma posição além daquela realidade que está posta ali, que é a realidade imediata, que a gente sempre falava em sala de aula. Então, eu sempre dizia assim para os alunos, que é o seguinte, a gente precisa olhar além daquilo que está posto. Então, quando a gente faz esse movimento, quando a gente vem com uma visão crítica, de olhar para aquilo que está posto, a gente consegue identificar onde é que o nosso trabalho vai ser inserido. E aí, o referencial teórico é conhecimento. Ele começa ali, é conhecimento. E aí, esse conhecimento, a partir do conhecimento, eu vou saber os métodos que eu vou utilizar para que o meu trabalho seja fortalecido e possibilitado através do quê? Do meu projeto ético-político, que é o entendimento da justiça social, do assistente social enquanto transformador da realidade, da emancipação do indivíduo. Então, a classe trabalhadora está prioritariamente dentro daquele grupo seleto que o assistente social trabalha. Então, é a classe trabalhadora, é a família, como o vídeo disse, a matricialidade da família, né? Então, assim, trazendo agora um pouquinho para o nosso cotidiano de trabalho. Eu estou há 5 anos no Cadastro Único, Auxílio Brasil, aqui de Barra do Garças, e 1 ano e meio eu fiquei como técnica assistente social desse setor, né? Que é um setor da política de assistência social. Então, eu conseguia identificar lá no cotidiano do setor onde é que o serviço social ele se encaixava, porque as demandas eram muitas. Então, eu conseguia identificar onde é que o serviço social pode entrar.
O que o serviço social precisa fazer aqui nesse setor para viabilizar a garantia de direito, para diminuir o processo burocrático entre o distanciamento entre o indivíduo e seu direito. Então, quando a gente consegue identificar não só a demanda, mas qual o papel do assistente social ali naquele setor, a gente consegue fazer a transformação. E aí eu conseguia identificar a demanda, e aí aos poucos a gente vai fortalecendo o nosso papel ali naquele lugar. Isso independente se você está na saúde, se você está na assistência social, se você está na educação. O assistente social, a base do serviço dele vai ser sempre a mesma, que é o nosso projeto ético-político. O nosso conhecimento também ideológico, né, de matriz teórica, também será o mesmo. Agora, as demandas serão diferentes de acordo com o local que a gente estiver. E aí, você só vai saber como é que você vai lidar com determinada demanda a partir do momento que você conhece aquela demanda. E aí, lembra que eu falei sobre ir além daquilo que os nossos olhos podem ver? Por quê? Porque o serviço social, ele não trata hoje, né? A gente falando, obviamente, do serviço social hoje, ele não trata de uma única questão do ser humano. Ele traz a questão da universalidade desse indivíduo, que a gente reconhecer as demandas, todas as demandas ali daquele indivíduo. E esse indivíduo ele não possui uma única causa, existem várias causas. Por isso que os nossos objetos de trabalho são os encaminhamentos, são os relatórios, são os estudos sociais, as perícias, né? As perícias sociais, que é a viabilização do direito, né? Obviamente, para quem tiver a viabilização do direito, nós na assistência social, a gente lida com essa parte contraditória, que é a viabilização do direito para aqueles que precisam, né? Porque a política de assistência social, ela é para quem dela precisar, diferente da saúde, da previdência. Então, quando nós vamos pensar em mercado de trabalho, em prática, a gente precisa entender o primeiro ponto. Para que eu estudei 4 anos? Não foi porque é bonito a gente pegar um livro do José Paulo Neto e ter que ler ele inteiro para fazer uma única prova, né? Com expressões extremamente difíceis, com a linguagem muito diferente daquela que a gente está habituado. Por que a gente tem que estudar os 4 anos para ser assistente social? Porque não existe assistente social sem que ele entenda a teoria. Por que eu preciso saber a teoria? Porque se você for desenvolver alguma ação sem estar baseada na teoria, sem que essa ação esteja vinculada à praxis social, você não está executando o trabalho de assistente social, você está executando o trabalho de qualquer outra pessoa que pode executar aquele trabalho sem saber de absolutamente nada que precisa saber o profissional de serviço social. Então, nós somos, por vezes, né, taxadas de doação de cesta básica, a boazinha, que doa, que faz doação, né? Então, isso é uma forma muito errada de enxergar o profissional de serviço social. O assistente social, ele é muito mais que isso. Ele consegue desburocratizar o que muitas vezes ninguém conseguiu antes. E aí hoje eu vejo o trabalho que eu trabalho diretamente com as assistentes sociais. Hoje eu estou na coordenação do meu setor, mas eu tenho assistente social lá junto de mim, que é a Nara, e tem minhas ex-alunas que hoje trabalham lá comigo também, né? A Patrícia na educação, tem muitas na saúde também, e aí eu consigo identificar o produto do trabalho delas, o que elas estão oferecendo
para essa sociedade, porque o trabalho que a gente desenvolve não é um trabalho poupável, que você consegue segurar, que você consegue ver, que você consegue identificar o que é. É um trabalho sentido. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, a gente não vai conseguir se lembrar de todas as vezes que nós conseguimos transformar a realidade daquela pessoa, mas aquela pessoa ela nunca vai se esquecer de nós e do trabalho que nós fizemos que pôde realmente mudar a vida daquela pessoa. E aí, às vezes, a gente acha que é pouco o requerimento de um BPC LOAS, a gente acha, às vezes, que viabilizar a concessão, né, para aquelas de um auxílio, de algum outro programa. Eu falo de programas e benefícios porque eu estou na política de assistência social. A gente acha que é pouco para a gente. É o meu trabalho, mas para aquela pessoa que obteve o nosso trabalho, né, para aquela pessoa que recebeu o nosso produto, aquilo é realmente uma coisa muito importante, que marca a vida dela. Então, eu gosto muito dessa frase porque ela sintetiza, né? Por que o nosso trabalho ele tem que estar amparado primeiro, o nosso código de ética, né? Sempre cuidando muito da parte ética e não se esquecendo da nossa parte política, que é a viabilização desses direitos, sempre tendo como base o nosso compromisso com a classe trabalhadora, que é um compromisso assim, irrefutável. Né? Então, nós e nossa profissão estamos sempre num dilema contraditório, né? É um dilema que a gente não sabe para onde a gente vai, mas a gente sabe sim. A gente sabe sim para onde nós vamos, porque nós já saímos da faculdade sabendo para onde a gente deve ir, para onde nós vamos e o que a gente deve fazer. Então, quer falar alguma coisa agora, Patrícia? Que não deixo, né? Então, eu quero dizer, sim, que você colocou muito bem essa questão de... É complicado a gente falar do serviço social em uma live, né? Em poucos minutos, porque aí a gente teria que voltar lá no momento histórico, porque não tem como falar de serviço social sem conhecer o processo histórico, o contexto, né? Social, econômico e político. Porque tudo isso foi onde gerou a necessidade do profissional. E a Maria Lúcia Martinelli tem uma frase muito interessante que eu achei viável ler aqui para vocês, que quer bem dizer isso aí sobre a gente achar que a prática nada tem a ver com a teoria, né? Que é igual você falou, se a gente não tiver esse amparo teórico-metodológico, a nossa prática ela é técnica, qualquer um faria, não é mesmo? A frase da Martinelli diz bem assim: se nós queremos transformar uma realidade, nós precisamos conhecer como ela se forma, porque nós não podemos transformar algo cuja formação nós não conhecemos, né? E assim também é o serviço social. Não tem como nós executarmos as nossas ações sem conhecer a história, sem saber como que se procedeu, todas as lutas, né? Todos os movimentos, todas as mudanças teóricas, né, a mudança na prática, que antes era assistencialista, direcionada pela Igreja Católica. Essa prática, depois da inserção de Marx, se tornou uma prática crítica, analítica, onde nós precisamos fazer, como você disse, ir além daquilo que é apresentado, né? E é muito interessante essa questão que você colocou, que o interessante de conhecermos a teoria que nós não olhamos para os nossos usuários, os usuários do nosso serviço, como meros usuários de política e nós não reduzimos eles a usuários de política e programas sociais. Quando nós temos noção, quando nós temos conhecimento da nossa parte teórico-metodológica,
nós os vemos como sujeitos sociais e políticos, parte de uma classe trabalhadora que tem as suas reivindicações, né, que tem os seus direitos, e não como pessoas que não faz parte dessa sociedade, desses movimentos. Nós os reconhecemos como sujeitos de direitos e sujeitos políticos, né, que a nossa prática, eu costumo dizer assim, que a nossa prática ela é muito importante, porque, de certa forma, nós somos formadores de opinião, né? A nossa prática, a forma como nós socializamos informações, nós modificamos a realidade, levamos o sujeito a se conscientizar sobre a própria realidade, sobre a consciência de classe, sobre a forma como ele se posiciona na sociedade. Nós levamos essa autonomia, né? É o intuito do assistente social, não é que o usuário dos nossos serviços se torne dependente, pelo contrário, nós queremos levá-los a ter autonomia, né, a ter seu posicionamento e dignidade nessa realidade social aí. Outra coisa também que eu acho interessante mencionar é que nós, assistentes sociais, necessitamos de leitura. Devemos conhecer, nós devemos ler muito, porque nossa formação, ela não é só relacionada ao serviço social. Nós temos que conhecer legislações para nos amparar, seja na prática, seja na formulação de documentos, né? O assistente social, ele tem um amparo enorme de leis, que é a Constituição Federal, o LOAS, o NOB-SUAS, o SUAS, o ECA, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Ética, que nos ampara, né? Dentre outros que traz essa fundamentação para a nossa prática. E também, né, eu acho muito importante mencionar que nosso trabalho, né, a professora Andréia sabe que eu amo essa parceria, nós trabalhamos em rede, né, e nós precisamos conhecer essa rede. Nós trabalhamos porque nem todos os usuários chegam para nós com uma demanda que nem sempre nós vamos conseguir atendê-la na íntegra. Muitas vezes nós vamos precisar de encaminhamentos, né? E para isso nós precisamos conhecer a rede, precisamos conhecer os outros profissionais que nos auxiliam, que nos amparam aí nesse trabalho conjunto, que é o CRAS, né? O Centro de Referência de Assistência Social, para quem não conhece, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CAPS-TM, que é o Centro de Atenção Psicossocial de Transtorno Mental, tem o CAPS-AD também, que é de álcool e drogas, o Conselho Tutelar, Ministério Público, dentre outros órgãos que a gente, vira e mexe, você tem que solicitar aí o auxílio, a ajuda, né, professora Andréia? Pode falar se você quiser aí. Exatamente. Esse trabalho em rede, ele é extremamente importante. Por quê? Lembra que eu falei que o ser humano, ele não existe em um único viés, quer dizer, ele é um ser social, ele vive em sociedade e ele possui inúmeras demandas. Então, muitas vezes, o usuário que eu estou atendendo, ele tem uma demanda para a saúde, ele tem uma demanda para assistência social, ele tem uma demanda que a gente pode encaminhar para, por exemplo, o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Então, quando a gente desnuda o imediato, a gente consegue visualizar que esse ser humano, ele é universal, existe inúmeras demandas nesse ser humano, e não só no indivíduo, né? Vamos abranger um pouco isso, vamos trazer para a família. Quando a gente faz um acompanhamento familiar, a gente consegue identificar todas essas demandas. Ah, mas é fácil identificar? Não é que é fácil. Identificar, algumas pessoas podem realmente identificar assim, rápido. O que o serviço social faz é identificar essas demandas e conseguir trabalhar para poder fazer que essas demandas sejam sanadas. Por exemplo, identificar que uma criança, por exemplo, precisa de médico, é fácil, é simples, né? Não precisa estar formado em serviço social para conseguir identificar. Agora, identificar a demanda e saber fazer o que realmente precisa,
é aí que a gente precisa do profissional, do assistente social, porque ele vai saber. É demanda social, o serviço social, ele atende. E aí, quando você fala dessa rede, Patrícia, é tão importante a gente não só saber como fazer, mas é saber para quem encaminhar, né? E aí, quando a gente encaminha, né? Quando a gente diminui o espaço, existe um abismo, na verdade, não é nenhum espaço. Muitas vezes a gente se depara com um abismo existente entre o direito e entre o direito e a pessoa, ou o direito e essa família. Então, o que a gente faz? A gente diminui esse espaço até que um encontre o outro. Então, é no processo de desburocratização, é no processo de saber encaminhar, ir para quem encaminhar, de que forma eu vou encaminhar, como é que eu vou acompanhar essa família. Então, o assistente social demanda social, é de competência do assistente, e ele tem que saber, né? A Tereza ali disse, entender todo o processo, né? Desde o acolhimento até o encaminhamento, exatamente. Na abordagem, que a gente fala, na abordagem, a gente consegue identificar algumas coisas de forma mais imediata. Mas aí, quando a gente acolhe, né? Quando a gente começa a acompanhar, a gente consegue identificar inúmeras demandas. E aí, como é que eu vou saber para quem encaminhar? A gente, até hoje, às vezes, né? A gente que tem um pouquinho mais de tempo de formação, a gente às vezes se pergunta, mas espera aí, e esse aqui, o que eu vou fazer? Por quê? Porque as demandas são inúmeras, elas são variadas, as demandas, elas possuem um processo histórico também. E a gente precisa entender o processo histórico das diferenças das pessoas, das diferenças da família, das diferenças da demanda, porque não só muda a demanda, mas muda como essa demanda chega para a gente. Né? Muitas vezes a gente não consegue identificar ali no momento a diferença das demandas, porque a gente trabalha com todas as pessoas. Ah, mas vocês não trabalham só com os pobres? Não, a nossa demanda não é especificamente a classe trabalhadora e os menos afortunados, mas sim especialmente. E aí é diferente, a gente traz esse especialmente, por quê? Porque esse público é o que sofre mais diante da toda a contextualização do processo histórico, do próprio sistema, né? Da própria história de vida. E aí, quando a gente entende o processo das diferenças, das demandas, diferença dos indivíduos, do ser social, do ser político, a gente consegue, enfim, colocar em prática, e veja bem o que eu estou falando, colocar em prática o que a gente aprendeu lá na faculdade, o que a gente aprende ainda, como a Patrícia disse muito bem, lendo, tirando dúvida, conversando, e é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente conversa sobre o nosso processo de formação, mas também a gente conversa também sobre o assistente social hoje, o que ele faz. A Tereza perguntou se o assistente social faz anamnese. A anamnese social ele faz. E aí nós temos um aspecto bem interessante, Tereza, que é que nós podemos construir os nossos objetos de trabalho. Então, dependendo da demanda, por exemplo, a gente pode construir um questionário, né, uma anamnese ali, um questionário bem específico para aquela determinada demanda. E para outras demandas, a gente pode construir, por exemplo, um outro instrumento que vá atender às necessidades daquela demanda. Então, a gente mesmo pode criar os nossos objetos de trabalho, o nosso próprio instrumento de trabalho.
Então, e lá no Auxílio Brasil mesmo, lá no Cadastro Único, quando a Nara veio, né, ela veio do CRAS, né, com toda a experiência de acompanhamento familiar lá do CRAS, ela não sabia ainda como, Andréia, como que eu faço para acompanhar as famílias do Auxílio Brasil? E aí eu falei assim, primeiro, você precisa conhecer a família, precisa conhecer a demanda. Conhecendo a demanda, você vai saber como agir. Por quê? Porque eu sempre digo assim, que quem é bom profissional, que quem de fato é assistente social, ele sabe o que fazer na hora certa. E agora eu vou parar de falar um pouquinho e vou deixar a Patrícia. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo quietinho, só a Tereza que tá ali. É tão bom essa interação, né? Tem que falar aí, interagir aí por alguma questão, se alguém tem alguma dúvida. Então, essa questão da teoria, ela é tão importante, que nos fundamenta, e é igual o professor André falou, quando nós conhecemos, né, quando nós conhecemos a historicidade do serviço social, as mudanças, a evolução do serviço social, nós entendemos que para atuar, né, para executar, efetivar os direitos do sujeito, nós precisamos conhecer a realidade dele. Não só aquilo que ele traz como demanda, porque muitas vezes a demanda trazida não é de fato o real problema, né? Porque quando nós conhecemos a teoria, né, que nos dá esse embasamento, nós entendemos que quando o sujeito chega para nós com uma demanda, nós temos que fazer uma análise, né, uma reflexão crítica sobre essa demanda, que muitas vezes nem ele sabe a causa, né? E aí, às vezes, nós atendemos essa demanda e logo após, poucos dias depois, ele traz outra demanda, porque a causa não foi resolvida, né? Foi só uma resolução paliativa, né? Exatamente. A partir do momento que você analisa essa realidade, esse contexto, né, histórico desse indivíduo, porque todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma trajetória, todo mundo tem uma vida antes de chegar para nós, né? E aí nós precisamos conhecer essa vida para entender como que aquele sujeito chegou naquele ponto, né? Como que ele chegou naquela demanda. Se nós não conhecermos essa realidade deles, se nós não analisarmos a conjuntura, nós não vamos conseguir atuar de forma a resolver de fato a causa do problema. Nós vamos só resolver o problema ali imediato, e o sujeito vai permanecer, o indivíduo, os usuários do nosso serviço vai permanecer com a demanda, só muda a forma como ela é trazida. Mas se nós não resolvermos a causa, esse sujeito vai permanecer com essa demanda, né? Com esse problema. E a BEPS coloca uma coisa muito interessante, que se me permitem ler, o conteúdo deste núcleo considera a profissionalização do serviço social como uma especialização do trabalho, e sua prática como concretização de um processo de trabalho que tem como objeto as múltiplas expressões da questão social. Tal perspectiva permite recolocar as dimensões constitutivas do fazer profissional, articuladas aos elementos fundamentais de todo e qualquer processo de trabalho. O objeto ou matéria-prima sobre a qual incide a ação transformadora, os meios de trabalho, instrumentos, técnicas e recursos materiais e intelectuais, que propiciam uma potenciação da ação humana sobre o objeto. E a atividade do sujeito direcionada por uma finalidade, ou seja, o próprio trabalho, significa ainda reconhecer o produto do trabalho profissional em suas implicações materiais, ideopolítica e econômica. A ação profissional, assim compreendida, exige considerar as condições e relações sociais historicamente estabelecidas
que condicionam o trabalho do assistente social, dos organismos empregadores, públicos e privados, e usuários dos serviços prestados, os recursos materiais, humanos e financeiros acionados para a efetivação desse trabalho e a articulação do assistente social com outros trabalhadores como partícipe do trabalho coletivo. Então, assim, em tudo que a gente lê, né, dos nossos conselhos, da teoria que nos ampara, só mostra que essa questão de aprimoramento intelectual, nossa ação profissional, ela é baseada nesse aprimoramento. Nós temos que estar em constante estudo, em constante atualização, porque a legislação muda, a realidade muda, né? Tudo muda, então a gente tem que evoluir junto. É por isso que é muito importante essa atualização do profissional. A Janaína quer falar, pode falar, Janaína. Não é nada, não. Eu quis querer. Ah, sim. Então, é importante que o assistente social esteja em constante estudo, né, em constante aprimoramento intelectual, para que ele dê conta dessas demandas advindas das expressões da questão social. Né, professora André, pode falar também, senão... Patrícia, você me fez lembrar de um episódio, enquanto eu dava aula, enquanto eu era professora, né, do curso de serviço social presencial, é que eu identifiquei que havia uma crítica muito grande em cima das políticas sociais, das políticas públicas. Então, caía no fatalismo. O que é o fatalismo? Eu critico as políticas, né, lembrando que são os nossos objetos de trabalho, e aí eu cruzo os braços e digo que não tem o que fazer. Porque a política social, a política pública, ela tem, obviamente, ela foi criada, né, pelo Estado, só que ela é fortemente construída, estruturada a partir do sistema capitalista. Mas se eu, enquanto assistente social, eu caio no fatalismo de achar que eu, mesmo tendo a política pública como um objeto de trabalho, eu não consigo fazer nada para mudar, então eu não sirvo para ser assistente social. Eu disse isso para os alunos. Por quê? Porque se eu pego um objeto de trabalho e falo, esse objeto ele não serve porque ele não é capaz de modificar nenhuma vida, eu estou jogando fora tudo aquilo que eu aprendi. Então, quando eu trago a política, o entendimento da política pública para dentro do entendimento do serviço social, da categoria, do projeto ético-político, do código de ética, eu consigo entender que eu vou sim ter dificuldade de efetivar aquela política, mas se eu cruzo os braços e digo que eu não consigo fazer, eu não consegui enxergar qual é realmente o papel daquela política. E aí eu falei mais cedo sobre o processo de desburocratização, né, sobre o processo de validação do direito. É isso, é eu saber diminuir esse abismo que existe entre a política, entre um benefício, entre o direito que foi negligenciado e o ser humano, e o indivíduo, e o sujeito. Então, vamos entender que as políticas públicas, elas são constituídas a partir, sim, da ideologia neoliberal, a partir, sim, da ideologia do sistema capitalista, mas elas se resolvem como objetos de trabalho do assistente social. Nós não conseguimos efetivar o nosso trabalho sem essa compreensão de que as políticas, elas se constituem em meios para eu também poder viabilizar
garantir o direito desse usuário nosso. E também, foi muito bem colocado isso aí, hoje nós não somos, né, depois da evolução da nossa categoria profissional, nós não somos meros executores de política pública, de serviço público, né, de serviços sociais, de programas e projetos sociais. Hoje nós temos aí o poder de participar das conferências, né, promovendo direitos que nós acreditamos ser viáveis, que ainda não estão em vigor, né? Podemos propor políticas, podemos intervir nisso aí com as conferências, participando, fazendo controle social, né? Sim. Uhum. Não nos tornar meros executores de política, de serviços e programas sociais. E nós temos essa responsabilidade, né, na formulação, né? Isso, é isso que eu ia dizer, porque hoje nós temos profissionais lá em cima formulando também, ajudando na formulação de um programa, de um benefício, de uma política. É óbvio que se o nosso espaço aqui ele é contraditório, imagina lá em cima, onde as formulações são realizadas. Lá é também muito contraditório, então a gente se depara com o espaço contraditório lá em cima e aqui embaixo. Mas é como o enfoque da nossa conversa hoje. Quando eu me proponho a conhecer determinado, que seja um determinado programa, ou que seja determinado benefício, ou uma política, eu me proponho a agir, né, concretizar o meu trabalho para que esse programa, esse benefício, ele seja executado de forma ali consistente com o nosso projeto ético-político, por exemplo. Então, foi bem interessante você ter falado isso, da questão, não somos meros executores, nós também hoje trabalhamos no planejamento, na formulação, e aí deparamos-nos com certeza com toda a contradição existente, né? Porque a gente trabalha é como se a gente fosse a ovelha negra da equipe, porque a gente trabalha num espaço que é do Estado, né? E trabalhamos, não é que a gente trabalha contra o Estado, mas nós trabalhamos para a efetivação dos usuários de uma política, porque a gente bem sabe que o sistema capitalista, neoliberalista, ele quer muito menos pessoas tendo acesso a programas, a benefícios, a políticas. Então, ele diminui o acesso dessas pessoas e a gente vem para ampliar. E aí fica a contradição. E aí é difícil, bem difícil, eu costumo dizer. Nossa profissão é muito difícil, porque a gente bate de frente com quem está nos empregando. Porque a gente quer ampliar e o Estado quer diminuir, né? Nós ficamos aí nessa linha de fogo, né? Mediando entre o nosso empregador, usuários dos nossos serviços e o mercado, o grande capital, né? Exatamente. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos falar, pessoal. O pessoal tá calado, quieto. Cadê as assistentes sociais da roda de conversa? Vamos participar aí, vamos fomentar esse debate aí, né, professora? Então, nós vamos... Falei aqui também que eu acho interessante essa parte aqui, fala assim que a dimensão técnico-operativa deve ser compreendida como um componente consciente e sistemático do trabalho do assistente social acerca do seu objeto de intervenção, que é a questão social e suas expressões, de forma a atingir os objetivos propostos. Para tal, faz-se necessário uma interlocução com as dimensões teórico-metodológica e ético-política, de forma a apreender o alcance e direcionamento dessa intervenção, como ressalta-se a seguir.
As estratégias e técnicas de operacionalização devem estar articuladas aos referenciais teórico-críticos, buscando trabalhar situações da realidade como fundamentos da intervenção. As situações são dinâmicas e dizem respeito à relação entre assistente social e usuário frente às questões sociais. As estratégias são, pois, mediações complexas que implicam articulações entre as trajetórias pessoais, os ciclos de vida, as condições sociais dos sujeitos envolvidos para fortalecê-los e contribuir para a solução dos problemas questões, né? Que essa colocação é da ABEPS, que fala da importância, né? Que a gente enfatiza isso aí para os acadêmicos do serviço social, que é muito importante conhecer a história, a teoria do serviço social, tudo que a categoria passou até chegarmos onde estamos, até a nossa prática se tornar uma prática crítica, analítica, né? Que foi todo um percurso difícil, em contextos históricos difíceis, né? Como bem colocou a professora Andréia, em relação ao livro da Yamamoto, que nem pôde ser publicado, né? Que tudo era passado pelo governo, nem tudo era aprovado. Então, é muito importante conhecermos a teoria, né, a história do serviço social para colocarmos em prática o nosso aprendizado. Não existe essa conversa de que a teoria nada tem a ver com a prática. É um equívoco, né, que muitas vezes a gente fica triste, que a gente acaba ouvindo até mesmo de colegas profissionais, né, que a gente fala que a teoria nada tem a ver com a prática, mas eu acredito que a teoria, ela é essencial, só para começar, ela nos tira do senso comum, né, que nos tira desse pensamento, porque quando você conhece a teoria, você não tem o perigo de repetir práticas assistencialistas, né, de repetir aquelas práticas da gênese da profissão, da origem da profissão, que, infelizmente, às vezes a gente acaba lidando com algumas situações que a prática, né, volta lá na época da gênese do serviço social, aquela prática assistencialista, caritativa, né, direcionada pela igreja. Então, é importante conhecermos a teoria, conhecermos a história para intervirmos de forma a atender, né, a necessidade desse usuário. Eu acredito. Patrícia, nossa, foi muito bom você ter falado isso, porque às vezes, lembra que eu falei da doação de subsídio alimentar, que é a conhecida cesta básica, e aí as pessoas a maioria das pessoas, né, amparadas pelo senso comum, elas pensam que nós somos meros doadores de cesta básica, mas o que acontece? O serviço social, ele trata de um assunto bem importante, que é a questão do imediatismo. Às vezes, determinada demanda, ela pede uma ação imediata. Às vezes, a determinada demanda, ela é tão complexa, ela é tão grave, que ela pede, sim, uma ação imediata. Quando nós colocamos em ação esse imediatismo, a gente precisa entender o seguinte: nós não estamos sendo assistentes sociais tradicionais conservadores, nós não estamos regredindo na nossa profissão, nós estamos entendendo, através de todo o nosso conhecimento, que aquela demanda, ela precisa, sim, de uma ação imediata. Por quê? Porque é muito grave. Então, a gente faz, sim, a gente baseado no quê? Não no assistencialismo, não no imediatismo por si só. A gente resolve aquela demanda por hora e depois a gente faz o que o assistente social tem que fazer, que é o acompanhamento daquela família, até que aquele problema, aquela demanda seja sanada. E aí, quando você disse aí, trouxe esse aspecto tão importante, fica parecendo assim que às vezes a gente se depara com determinadas situações em que espera do assistente social uma medida mais imediata, mais
mais rápida, e aí a gente não pode pensar que nós estamos regredindo. Nós estamos, sim, dando uma determinada, um determinado ação, um determinado... esqueci a palavra agora, mas nós estamos fazendo com que aquela demanda ela seja sanada ali naquele momento. E aí depois a gente vem, por quê? Porque a gente trabalha na perspectiva da emancipação da pessoa, da emancipação do humano enquanto um ser social, enquanto um ser que participa da sociedade, né? E aí, como é que a gente sabe disso? Na prática, a teoria é outra. Nós estudávamos bastante, a gente falava bastante. Na prática, a teoria é outra, que traz, né, até um texto, se eu não me engano, não é da Yamamoto, da Miotti, a Sandra Miotti, ela fala que na prática a teoria é outra. Não pode ser. Porque se eu desenvolvo a minha prática amparada pela minha teoria, o meu produto ele vai estar materializado no meu código de ética, no meu projeto ético-político. E se eu consigo efetivar uma ação amparada pelo meu código de ética, eu materializei um serviço de excelência, um serviço que pôde contribuir de alguma forma para a emancipação daquele indivíduo ou daqueles indivíduos. É muito importante isso aí mesmo. E, assim, quando a gente fala da história do serviço social, nós falamos da questão da... Quando você estuda, né, esse período histórico, onde, ali sobre Mary Richmond, sobre o serviço social norte-americano, né, que era um serviço social mais psicologizante, né, que culpabilizava o sujeito, que tinha que trabalhar a moral do sujeito, que ele que tinha que se adequar à sociedade. Então, quando você estuda tudo isso e chega na evolução que estamos hoje, a categoria, você compreende, né, que a estrutura, né, que a organização econômica do país, da cidade onde moramos, tudo influencia na realidade do sujeito, né? Nós nos desprendemos dessa questão de que o sujeito ele está onde está porque fatalista, né? É uma questão de vitimizar, né, o usuário, de vitimizar o sujeito, culpabilizar ele por aquilo que ele está vivendo, né? E aí, quando você percebe essa mudança na prática profissional, né, essa evolução na categoria, você entende que tem todo um contexto, toda uma estrutura econômica, né, toda uma hierarquia de poder que faz com que o sujeito esteja numa condição, né, que ele não é uma questão de ordem religiosa, igual da época da Igreja Católica, não, a pessoa é pobre porque está assim, porque Deus quis assim, tem que aceitar e deixar, ou uma questão de culpabilização do sujeito, porque ele não tem, porque ele é ocioso, ele é marginalizado e tal. E aí, quando você estuda e percebe que essas mudanças, você compreende, né, que tudo está relacionado com a estruturação econômica, um contexto histórico do capitalismo que influenciou muito as vidas dos indivíduos, né? E a questão do racismo, né, Paty? A questão do racismo, quando a gente debate sobre o assunto do racismo e traz a pauta histórica, que a gente consegue compreender como o racismo ele se estrutura hoje por todo o contexto histórico, né? E aí a gente vê o assistente social ali no combate ao racismo, ao preconceito, né, o respeito a todas as pessoas, a todas as minorias, a todas as classes excluídas. Então, quando a gente entende o conceito daquela demanda, como é que aquela demanda se formou? Ela não se formou do nada, né? Aquela pessoa ela não está desempregada porque ela não quer. Por quê? Né? Então, a gente precisa entender esse conceito para tratar de forma
a gente vai ali na raiz da questão, né? Isso. É igual as expressões da questão social, elas não surgiram do nada. Tem todo um contexto histórico do processo de industrialização, o êxodo rural, né? A mudança de vida das pessoas do campo para a cidade, as cidades indústrias ali ao redor das indústrias. Então, assim, quando você compreende, né, esse contexto histórico, você entende que muitas vezes o sujeito está numa situação pela estruturação econômica, né? Exatamente. Eu vou deixar aberto para você fazer uma fala aí, professora Andréia, para eu estar terminando aqui, né? Para não estendermos muito. Então, como é bom a gente poder falar, né? Eu fico muito feliz de poder falar sobre a profissão que eu escolhi, porque depois de 10 anos formada em educação física, eu pude finalmente trabalhar, me formar naquilo que eu sempre sonhei, naquilo que acho que, de repente, eu nasci para fazer isso, porque eu gosto muito, né? Eu costumo dizer que os meus olhos mudam de cor quando eu começo a falar do serviço social, porque eu consigo entender qual é o papel desse profissional no cotidiano, na realidade, naquele cotidiano ali, ó, no diário ali, que é onde se materializa a nossa prática, é onde se materializa os nossos serviços, é onde os nossos usuários conseguem sentir o nosso serviço. E mais ainda, quando eu posso contribuir na formação de novos assistentes sociais. Aí é que meus olhos mudam mesmo de cor, porque tão relevante quanto a prática do assistente social, embasado em todos isso que a gente falou, de contextualização histórica, de entendimento da prática embasado no projeto ético-político, formar novos profissionais que serão capazes de identificar isso e materializar o serviço embasado em tudo aquilo que a gente já falou hoje durante essa live, realmente é uma bênção, realmente é algo que não dá nem para explicar, eu fico até emocionada mesmo. Mas eu costumo dizer assim, que hoje, aos quase 42 anos, eu me considero realizada profissionalmente, porque por mais que eu esteja na coordenação, né, ocupando um cargo de coordenadora, eu não deixei de ser assistente social, e eu digo que eu ainda faço, sim, o trabalho do assistente social. E aí, quando a gente consegue enxergar isso, né, e consegue viabilizar um direito, um benefício, é muito gratificante, é muito bom. Eu não canso de agradecer a Ângela, né, porque ela é uma pessoa maravilhosa, e eu sempre brinco com ela, eu digo, não sei como que ela consegue ser tão calma e paciente, porque o cargo de coordenação é muito, muito estressante, muito tenso, né? Mas eu agradeço, Ângela, assim, do fundo do meu coração, por estar me proporcionando esse momento de estar ainda efetivando a docência, sabe? Que é uma outra grande paixão na minha vida. E costumo dizer assim, que nós, assistentes sociais, nós somos transformadores de realidade e transformadores de perspectiva. Às vezes, onde ninguém achava que pudesse dar nada, a gente conseguiu extrair ouro. Então, essa é a nossa profissão. Gostaria de dizer, assim, que para todos que estão participando, assim, muito, muito obrigada, né? Que hoje vocês possam, de repente, sair daqui entendendo um pouquinho melhor do serviço social, o que o serviço social pode possibilitar. Então, obrigada a todos. Paty, um beijo. Você é maravilhosa. Você sabe que eu te admiro demais. E obrigada. E eu estou muito feliz de hoje nós sermos colegas de trabalho.
Eu que agradeço, eu tenho muita gratidão. É uma honra para mim, né, compartilhar esse momento com uma professora que eu me identifiquei muito, né? Foi essencial na minha formação. A prática profissional, como você falou, é até complicado falar de serviço social, porque quando a gente ama o que faz, a gente se emociona, né? O serviço social ele é muito importante. Hoje nós estamos em todas as áreas. Hoje você tem assistência social na educação, tem assistência social na assistência social, tem na saúde, no jurídico. Então, nas empresas privadas, assistentes sociais, consultoras e assessoria, né? Então, hoje nós estamos tomando conta do mercado aí, porque o nosso objeto de trabalho, né, o nosso foco, o nosso trabalho é nas expressões da questão social. E onde houver um sistema, um modo de produção tipo capitalista, né, ali estaremos nós, porque sempre vai haver expressões da questão social para intervirmos, né? Então, é um trabalho, assim, muito, muito gratificante, muito mesmo. E uma professora minha uma vez disse que se você atuar 10 anos no serviço social como assistente social e conseguir mudar, transformar a realidade de uma família, você está satisfeito. Você vai levar essa gratificação para a vida. Se você conseguir transformar uma família. Então, nosso trabalho ele é muito... Você tem que se empenhar, você tem que dar o seu melhor. Como se diz o Mário Sérgio Cortella, né? Nós estamos fazendo o nosso melhor, fazendo o possível, né? Porque o possível qualquer um faz, mas nós devemos dar o nosso melhor, né? Não melhor que os outros, mas o nosso melhor. Desenvolver a nossa prática, estudar, quem aí está na formação, estudar bastante, ler bastante, porque eu posso falar, eu não tenho muita experiência profissional como a professora Andréia, mas o pouco de experiência que eu tenho, a teoria foi essencial na minha prática, e dê o seu melhor, estude, quem está aí na formação de assistência social, estuda, lê bastante, porque isso vai ser essencial na sua prática, né? E eu quero ler uma frase da Maria Lúcia Martinelli, que eu acho muito importante para a nossa profissão, que ela diz assim: a nobreza de nosso ato profissional está em acolher aquela pessoa por inteiro, em conhecer a sua história, em saber como chegou a essa situação e como é possível construir com ela formas de superação deste quadro. Se reduzirmos a nossa prática a uma resposta urgente, a uma questão premente, retiramos dela toda a sua grandeza, pois deixamos de considerar neste sujeito a sua dignidade humana, né? E eu vou ler também, para finalizar, um poema de Fernando Pessoa, que a Martinelli sempre lê, eu achei muito lindo e tem tudo a ver, e diz assim: o meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu sei dar muito bem por isso. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascida a cada momento, para a eterna novidade do mundo. Então, eu quero deixar esse poema aí, que eu acho que tem tudo a ver, né? Que muitas vezes nós olhamos para uma realidade e atuamos nela, e tempos depois vem a mesma demanda e a realidade já é diferente, né? A realidade muda a todo instante, e eu quero agradecer muito a Ângela pela oportunidade, quero agradecer a Unicatedral, quero dizer que esse curso é maravilhoso, né? Eu indico esse curso, porque ele é maravilhoso, ele não é só uma formação profissional, ele transforma a mentalidade da gente. Eu era uma pessoa antes do curso, entendeu? E após o curso eu sou outra pessoa, com outra Comigo foi assim também, Patrícia.
Hoje eu tenho Sim. outra forma de olhar as coisas, de ver as coisas. Hoje eu paro para pensar como eu era ignorante, né? Como eu era inocente, ingênua em relação a muitas coisas. Então, o serviço social, ele é muito bom ele nos traz essa clareza, né? Eu brinco que quem faz serviço social, mesmo que não se torne assistente social, ele já vai tirar uma venda dos olhos, né? Verdade. Ele já vai ver a verdade como ela é, né? Não como ela se apresenta. Então, eu quero agradecer muito a você, professora Andréia, dizer que foi uma honra enorme participar dessa roda de conversa com você. Eu sou muito grata, né, pelo apoio que você me deu. Quero agradecer a todos pela participação. E se tiver alguém que tiver alguma dúvida, alguma pergunta, essa é a hora, né, professora? Agora é a hora. Alguém? Obrigada, Jaqueline. Obrigada, Ângela. A Maria Nara. A Maria Obrigada. Raimunda. Janaína. Obrigada a todos. Então, se ninguém tem nada a... Tereza, obrigada, Tereza. Então, vamos finalizar, né, Paty? Pode finalizar. Então tá bom. Muito obrigada a todos. E um feliz dia da assistente social, né? Foi ontem, mas pode ser atrasado, né, professora? Feliz dia da assistente social. Com certeza. E firmes na luta aí, em favor dos direitos, né? Em favor da viabilização e efetivação desses direitos. Vamos nos unir. Nós estamos aí à disposição das acadêmicas, dos acadêmicos do serviço social para tirar qualquer dúvida pelo AVA, né? Qualquer dúvida, nos pergunte, não deixe para depois, não importa a pergunta, nós estamos à disposição para saná-la na medida do possível, né? Então tá bom, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos.